É o Vida Melhor, apresentado pela Cláudia Tenório. A Cláudia Tenório, gente, que ela era do Shop Tour. Ela tem anos de televisão, ela sabe se botar na frente da TV. E o que que acontece? Um Eu deveria chefe saber, né? eu deveria saber, né? Falou bem aí. Um chefe de cozinha, o Esdras de Lúcia. Que, gente, o Esdras de Lúcia, ele não é desconhecido, não. Ele não é um total desconhecido de televisão. O Esdras, ele é apresentador, ele tem experiência à frente ali das câmeras. Não sei se a experiência que ele tem seria de programas ao vivo, mas televisão, gente, acho que é você saber falar para as pessoas que estão te ouvindo, né? Às vezes dá aquele nervosismo, é normal. Ele é ator, ele é cantor, apresentador de TV, palestrante e chefe de cozinha. Ele foi participar ontem do Vida Melhor na Rede Vida. E durante o programa, eu assisti a essa participação dele na íntegra, a gente percebe que a situação começou a ficar bem desconfortável. Não só ele desconfortável, como a Cláudia Tenório tava bem grosseira ali, né? Pra uma pessoa que disse ali que tem 12 anos de televisão, achei que faltou um pouco de jogo de cintura. Lembro, inclusive, que a Cláudia Tenório, ela assinava a direção geral do Vida Melhor. Não sei se ainda é, mas pelo menos alguns anos atrás ela assinava a direção geral do Vida Melhor. A gente vai comentar esse caso, né, Ítalo? Eu quero que a nossa produção coloque no ar o vídeo que o Esdras gravou e ele publicou nas redes sociais dele, porque esse vídeo conta exatamente o que aconteceu. Vamos assistir e daqui a pouco a gente volta. Rodou. Já já? Tudo bem. Temos o vídeo? Fala galera, Vamos ver então. tô aqui vindo trocar uma ideia rápida com vocês. Seguinte, acabei de participar de um programa. Seja muito bem-vindo, você é o Prazer, eu sou Edson de Lúcia. Wesley de Lúcia. Esdras. Esdras de Lúcia. Nossa, que nome diferente, bonito. A gente faz toda a correria de comprar os ingredientes, fazer a receita, etc. Eu fui apresentar. No entanto, a apresentadora do programa queria, tipo, me dar aula, tá ligado? Neve? Não. Mas você já tem ela em neve, é isso? Isso. Então aqui você ia fingir que você ia fazer em neve. Podia fazer em neve, que enquanto você fazia virar neve, o Landau cantava. Então eu faço virar Mas agora neve, não vai tem virar mais neve problema. porque você já colocou creme de leite, Esdras. Velho, foi uma sensação horrorosa, tipo, meu. Ela não só queria me dar aula, Ah, gente. Ó. Mas então, vou te dar esse tempo pra você respirar. tá bom, tipo assim, como ela não teve paciência nenhuma comigo, ao vivo, assim, saca, cara? Tipo, Patrícia Poeta e Manuel Soares. Tá, Depois que essa agora a gente vai colocar o creme de leite. exatamente, vamos lá? Bora, bate aí. Isso aí. Agora já tá misturando com creme de leite. Não, tá só clara ainda. Peraí, então para um pouquinho. Para só um pouquinho de bater, só um tiquinho. Agora você botou uma outra, Clara? Exato. Tá bom, então você bate e a gente ouve o Landau cantar. Oh, meu pai do céu. Ei. Quem sabe faz ao vivo, né, produção? Vamos? Ó, me dá ajuda aí. Ajuda o resto, pelo amor de Deus. Esdras, batemos então? Batemos, ó. Ah. Só pra complementar, é que não são em todos os casos que a ordem dos fatores vai alterar o resultado. Tá. Foi por isso que eu já misturei ele naquele Mas agora me conta aqui. Então, bateu o creme de leite com a clara de neve. Claro. Clara e neve. Então Isso. tá. E aquela hora eu coloquei só pra ser mais rápido pra gente poder conversar mais. Acho que você tá com um pouquinho de pressa, né? Vamos lá. Vamos? Eu coloquei pra gente poder conversar mais, mas eu acho que você tá com um pouquinho. Não, não tô com pressa nenhuma. Tô bem tranquila. Tá. Então poderia até juntar na receita e colocar de vez 8 colheres de adoçante, é Então, isso? só que aí que tá. No teste que eu fiz ontem, eu fui tentar fazer assim e não deu. Por isso que eu tô readaptando Coloca? agora. Tá. Aí ela ficou, não misturou bem. E é só dar mais uma misturadinha. Entendi. É isso, é muito simples. E aqui tá pronto. E aqui a gente vai colocar nos recipientes e Ah, colocar na ele vai geladeira pra geladeira. por 4 horas. Tá. E aí, vamos lá, ó. Aí já fica bem cremosinho, né? Já fica em ponto de mousse. Tá. Com mais leve. É bem levinho mesmo. É bem leve, né? E Você vem cá comigo. Que foi? Nem vem. Dança comigo. sabe, ainda tipo, entrou pro outro quadro, foi fazer mexendo, debochou da minha cara, tipo, mano, fala nada. Tipo, você vai tentar falar alguma coisa, é mimimi, né? Tipo, mas será que se eu fosse branco, eu me trataria desse mesmo jeito? Sabe? Enfim, tô envergonhado, mas não sou eu que tenho que pedir desculpas pros telespectadores, né? Espero que a Rede Vida, enfim, e os anunciantes desse programa possam fazer alguma coisa, porque isso é ridículo. Enquanto tiver gente no mundo que se acha no direito de tratar outro semelhante desse jeito, sabe? Com desdém, com desrespeito, com arrogância, nada vai mudar nesse país. Continua sempre a mesma coisa. Tá aí então, a gente acabou de mostrar pra você o desabafo do Esdras. E olha, vou falar a verdade pra vocês. Eu assisti a íntegra desse programa de ontem.
a íntegra do que o Esdras passou ao vivo. Gente, ao vivo não é pra qualquer um. Ao vivo não é pra qualquer pessoa. O ao vivo, você tem que saber muito bem o que você tá falando. E quem que tem que saber o que tá falando? O apresentador, a apresentadora, a direção, o convidado, a pessoa que tá lá pra fazer um quadro, pra falar de determinado assunto, não tem a mínima obrigação de saber como que funciona um programa ao vivo. Ele é um convidado, tá aí, né, o sentido da palavra convidado. E aí cabe a quem? Quando você tá com alguém ao vivo e você percebe que pode acontecer. Às vezes a pessoa pode ficar nervosa, às vezes a pessoa pode confundir alguma coisa. O que se deve ser feito? Apresentar, conduzir o programa, mas conduzir o programa com respeito. Conduzir o programa de uma forma onde você não precisa, de forma alguma, desdenhar do seu convidado. Você não precisa humilhar o seu convidado. Afinal, se você é o apresentador ou você é a apresentadora, é a sua obrigação. E eu volto a reforçar isso, sabe por quê? A Rede Vida, ela nem, na grande maioria das vezes, nem paga para esses convidados estarem lá. Essas pessoas vão porque para elas é uma oportunidade, às vezes, interessante de divulgar o próprio trabalho. De ter ali um momento para registrar um portfólio, para poder, quem sabe, usar essa participação para vender mais. E mesmo que pagasse, não vira uma justificativa para que uma pessoa passe pelo que o Esdras passou em rede nacional. E sabe o que me indigna ainda mais do que esse caso, Ítalo? Foi que a emissora, ela foi procurada pela nossa equipe durante toda a tarde de hoje. A gente tentou contatar a Rede Vida por várias vezes, eu até tenho aqui no nosso registro, ó. A gente tentou falar com a Rede Vida 7 vezes, só durante a tarde de hoje. Eu conversei com um funcionário da Rede Vida. Ele não se optou, ele falou ali, mas a gente obviamente não vai identificar. E ele mesmo disse que é um trabalho muito complicado e que as pessoas tentam falar com a Rede Vida, mas não conseguem. Tem ali o 0800 para quem quer colaborar, para quem quer pagar o dízimo, porque a Rede Vida é um canal religioso, é um canal que teoricamente não poderia vender horário, mas a gente sabe que vende horário, já tá errado e não temos aparentemente a Anatel que deveria, né, verificar isso. O Ministério das Comunicações está mais preocupado em bloquear a TV Box, eu acho, do que verificar esses canais e verificar esse tipo de coisa que está acontecendo. E o que me deixou extremamente indignado não foi só o que o Esdras passou em rede nacional, não. Desculpa, foi a justificativa que a Cláudia Tenório deu no programa de hoje. Olha, foi absurdo. Foi absurdo. Eu não sei se a gente pode colocar aqui no ar o vídeo do que ela falou. A gente vai tentar colocar aqui no ar o áudio, né? Porque logo no começo do programa ela falou a respeito desse caso. A gente tem uma nota ainda pra ler do Esdras e a gente tá tentando contatar a assessoria da Rede Vida. Ninguém responde a nossa equipe. Eu tava calado esse tempo todo porque eu acho que só tem uma palavra para o que aconteceu ontem. Eu só não vou falar claramente a palavra porque eu não quero me ter problemas judiciais. Mas a gente sabe. A gente sabe muito bem o que aconteceu ontem. O Esdras fez a pergunta, né? Se eu fosse branco, eu seria tratado dessa forma? Porque desde o começo, a apresentadora já tratou ele com desdém, falando do nome dele. Ai, não, um nome diferente, tudo mais. Depois... não, errar tudo bem, às vezes ela não viu. Até vai, né? Até... É isso, a questão não é nem errar, mas a gente vai percebendo que a coisa vai ficando cada vez mais feia com o passar do tempo. Vai ficando cada vez mais um show de horrores mesmo, um negócio que beira o despreparo, beira a palhaçada. E hoje essa senhora, depois de ter visto o vídeo que todo mundo viu, esse vídeo que a gente publicou hoje, que a gente mostrou aqui hoje, que ele publicou nas redes sociais dele, ela fala que ela foi vítima.
ela se defendeu falando que foi vítima. Foi vítima de quê, minha senhora? Você foi vítima de quê? Você é uma apresentadora de televisão, você tem a obrigação de, como o Daniel falou, conduzir o programa. Você constrangeu o seu convidado várias vezes. Como se o convidado fosse o diretor do programa, que tinha a obrigação de saber quando que deveria acontecer tal coisa, quando que ele... Não, você tem que fazer dessa forma. Como se ele tivesse ali sendo, né, convidado pela chefe, que seria ela é a chefe, ela que sabe fazer, né? E não ele. Então, assim, primeiro, não soube tratar o convidado da maneira correta. Segundo, não soube conduzir o programa da maneira correta. Não tô falando dos outros programas, não tô falando que ela é incompetente, nem nada disso. Eu tô falando dessa situação específica. Tô falando dessa situação específica. Então, o que acontece? O rapaz foi nas redes sociais, exibiu o lado dele, falar do lado dele, e em vez do posicionamento da apresentadora e da emissora tentar explicar ou tentar levar ele lá para pedir desculpas públicas, que eu acho que é o mínimo que merece, rever, poxa, realmente, falei um negócio que não pegou bem, falei uma coisa aqui, poxa, realmente, ele pode ter se sentido mal. A pessoa não teve essa capacidade de raciocinar dessa forma, se colocou como vítima, como se o cara estivesse fazendo mimimi. Ah, pelo amor de Deus. Gente, a gente tá em 2023 e a gente ainda vê um monte de gente lá no programa, indo lá, puxar o saco dela. Ai, eu te conheço. Foda-se que você conhece. Foda-se. Todo mundo que erra agora virou essa moda. Ai, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe é o caramba. Quem me conhece sabe é o caramba. Se errou, o mínimo que a pessoa tem que fazer é reconhecer o erro. Tentar reparar o erro. E não é querer ficar colocando panos quentes, gente. A gente tá em 2023. Parece que o pessoal tá vivendo na década de 90. Parece que parou. O mundo parou pra essa galera na década de 90. Onde o apresentador é indiscreto no ar, ou então fala alguma coisa que foge ali do normal, né? Ou então erra mesmo e não tem a capacidade de reconhecer que errou, gente. Se você viu o vídeo, você viu que ela passou ali em algum do limite, deu risada da cara do cara, zoou o nome do cara e tudo mais, tentou ensinar ao vivo ao cara como o cara tinha que fazer a banana da receita que ele foi chamado, convidado pra fazer. Pô, onde que a gente vai parar, cara? É uma palhaçada, a pessoa se diz vítima. É isso que me deixou mais chateado nessa história. Ela disse que ela foi vítima. Vítima de quê? Vítima de quê? Ai, Daniel, pelo amor de Deus, cara. Olha, essa indignação que o Ítalo passou foi exatamente a minha. E é aquilo que eu sempre falo, a gente não precisa ser negro, ser branco, ser homossexual, ser hétero, ser cis, pra se incomodar com esse tipo de coisa. Foi o que ele disse ali, né? Falar, se eu fosse branco, será que isso aconteceria? Acho que assim, reforço isso, endosso isso que o Ítalo falou. O mínimo que poderia ter sido feito era um pedido de desculpas. E isso foi tratado durante todo o programa como se a seta fosse a Cláudia. Olha, eu acho que é o seguinte, Cláudia, eu acompanhava ela no Instagram, não acompanho mais. Eu achei que, acho que assim, errar é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com a gente, afinal, nós estamos ao vivo também. A gente está ao vivo. Qualquer momento pode acontecer da gente falar uma coisa que é mal interpretada, que as pessoas não entendam, ou que às vezes tem uma dualidade de sentido. E o mínimo que a gente pode fazer é justamente vir a público e pedir desculpas, que não foi o que aconteceu. A Cláudia falou ali no começo do programa, ela faz a leitura de um salmo, depois ela fala a respeito disso, não cita nomes, só diz que ela foi vítima de uma injustiça, fica com a voz ali bem mais baixa, depois ela já anima, já começa o programa. Eu acho que assim, é o que eu falei, acho que as pessoas precisam estar mais preparadas para entrarem ao vivo. Não sei se a Cláudia tem, às vezes, muitas funções no trabalho dela e talvez precisaria de uma equipe um pouco maior, afinal a Rede Vida já é uma emissora enxuta, né? É uma emissora que a gente chama de nanica, quando mede ali o Ibope, são números ínfimos de Ibope, nem aparece, né, nas medições quando a gente fala sobre Ibope, por ser uma emissora que é sustentada pelo dinheiro da igreja.
é uma emissora que, assim, eu acho que, assim, já deu essa história de emissora de televisão ser bancada por igreja. Acho que já, isso daí é uma coisa que o Ministério Público deveria tomar um pouco mais de vergonha na cara e investigar. Porque quer fazer a evangelização, faça, mas que cumpra o mínimo das regras. Não pode vender horário, a Rede Vida vende. E a situação complica ainda mais quando a gente vê um caso desse, onde a própria apresentadora, com o vídeo na íntegra no canal do YouTube da própria Rede Vida, quem quiser tá lá, vai lá pesquisar e vai ver, o programa de ontem, 23/5/2023, a forma como ela tratou o Esdras, poderia ter sido melhor tratado. Ele poderia ter sido melhor tratado. Não é questão de, às vezes a produção não brifou ela direito, às vezes ela não leu o nome do entrevistado. E outra, que apresentadora que ela seria se ela não soubesse o nome do entrevistador. É comum a gente errar, beleza. Mas tem ficha pra quê? Tem dália pra quê? Tem teleprompter pra quê? Tem ponto eletrônico pra quê? A gente aqui, né, a gente ainda pode se dar o luxo de errar, porque a gente não tem ponto, a gente não tem dália, a gente não tem TP, a gente tem um espelho. E é esse o nosso programa. Agora, jogar essa e ainda, sabe o que é pior? Lá no meu Twitter eu coloquei todos os trechos, você pode me seguir, @ODanielBSN, tem todos os vídeos lá. Você pode ver com seus próprios olhos se você quiser. Mas tem um vídeo que eu não publiquei, que é um momento onde ela entra pra um merchandising, e ali a merchandete, que é uma pessoa contratada para fazer o anúncio daquele produto, que inclusive, eu quero falar aqui, é o Artrofix Power, ali é um negócio de artrose, eu não conheço esse produto. A merchandete fala, a gente conhece você, a gente sabe da sua índole, não sei o quê. Olha, Cláudia, eu não conheço você pessoalmente, eu acho que assim, independente de quem você é, independente da sua história na televisão, os seus 12 anos, pelo que você diz aí, comandando Vida Melhor, o mínimo que você poderia fazer era rever o programa, entender o que aconteceu, assistir o que o Esdras publicou no Instagram dele, que pelo visto a sua produção não te brifou a respeito disso, e eu duvido que alguém na TV não tenha dito, poxa, Cláudia, vamos pegar, assistir isso melhor e pedir desculpas. Eu não sei de quem que foi a ideia idiota de querer colocar o rapaz como um culpado. Eu acho que assim, pelo que eu acompanho da carreira da Cláudia Tenório, ela é jornalista, ela é apresentadora, ela se especializou na parte de culinária também, mas a partir do momento que você está como apresentadora, você não tem que meter o bedelho na receita do rapaz. Se errou ali no ar, passa a receita correta. Você não tem uma ficha? Não tem uma arte com a receita pra pôr? Pronto, resolvido o problema. Ele é o chefe convidado. Mas é porque ele bateu a Clara com não sei o quê. E daí, gente? Acontece. Quem que tá em casa que nunca errou uma receita? Eu falo por mim mesmo. Fui inventar de fazer um pão essa semana. Contei até pro Ítalo, que virou zoeira nossa. Fiz o pão, errei no sal, ficou salgado pra caramba. Aí peguei o pão, transformei numa torta. É assim que funciona a cozinha, gente. Pelo amor de Deus. A questão não foi nem que ele errou, né? Ele nem errou. Ela não deixou ele desenvolver. Mas eu queria trazer aqui, a gente vai dar um jeito de mostrar esse áudio pra vocês, do que a Cláudia Tenório falou hoje. Eu não sei se dá pra ouvir, ó. Sempre tive o hábito, e não vai ser diferente, de ser extremamente transparente com você, meu telespectador. E hoje é um dia muito delicado para mim. Eu fui vítima, posso dizer assim, de uma grande e profunda injustiça. Eu tô com o coração partido. Você sabe, não sei se você já passou por isso, mas quando você se envolve numa situação de injustiça, você sofre, né? E o que eu tenho vivido de ontem para agora é por injustiça. Eu tenho 12 anos apresentando o programa aqui na Rede Vida. Todo mundo que está aqui, todo mundo que já trabalhou comigo, e todo mundo que assiste ao programa, você que está em casa, você conhece o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de agir. Eu procuro ser transparente com vocês em todo o tempo e eu me esforço de forma imensurável para manter a mesma alegria de sempre.
E eu tenho uma preocupação muito grande de levar até você o nosso melhor. Quando eu fiz a minha primeira reunião aqui na Rede Vida, eu falei, eu penso que televisão é para as pessoas aprenderem, para as pessoas tirarem proveito. Tem que ser um tempo bom. Aí eu não posso deixar você aprender nada que não seja certo, que não seja da melhor maneira. Eu sou sempre preocupada com tudo isso. Eu não quero aumentar as coisas, nem quero entrar em detalhes. Eu quero só pedir para você, como eu sempre peço quando a gente passa por um momento de desafio, como eu também tenho feito por você sempre. Reza por mim. Tá? Eu quero pedir para você que reze, que compreenda, que entenda, porque eu sou humana, eu sempre falo, né? O que Deus faz é através de mim, não porque eu seja melhor que ninguém. Eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos. Eu também preciso aprender a me perdoar. E eu também peço para que você aprenda sempre a perdoar o outro e a se perdoar. Porque é só dessa forma, com perdão e com amor, que a gente constrói uma sociedade. Uma sociedade pautada em valores justos. Né? Chega. Já deu para entender. Perdoar, ela né? Tá se fazendo de vítima. Claro, é isso. Tá se fazendo de vítima, né? Falando aí, de saber se perdoar os outros e tal. E ainda se coloca na posição de perdoar o rapaz, né? Perdoar o chefe, né? Então, assim... gente, de verdade, tem certas coisas que... Complicado, é complicado. E depois aconteceu ainda que um padre, o nome do padre é Anderson Gomes, ele foi convidado do programa, e aí a Cláudia, mesmo sem pronunciar o nome do Esdras, ou citar diretamente o que aconteceu, ela falou que foi vítima ali de uma situação ruim e disse que não vem ao caso. Sabe, eu achei que foi um descaso muito grande que a Rede Vida fez com o rapaz. E ainda pior foi ver esse padre, o Anderson Gomes, dando uma passada de pano ali no que aconteceu, sabe? Foi bem desnecessário. Eu acho que independente, é aquilo que eu falei, independente das pessoas conhecerem a Cláudia há 10, 15, 20, 30, 100, 200 anos, saberem ali que a índole dela não é disso, ou enfim, seja lá o que for, a gente precisa entender que a desculpa... ela é o mínimo que pode acontecer. É o mínimo. Exatamente. Se você não está preparado ali para apresentar um programa ao vivo, seja por N motivos, às vezes não acordou num dia legal, às vezes teve algum problema, às vezes fechou a pauta do programa de última hora, intervalo comercial tá aí para isso. Olha, a gente vai para um break para resolver aqui um problema técnico, daqui a pouco a gente volta. A Rede Vida não tem quase anunciante. É muito calhau. Calhau o que é? Chamada de programa para encher espaço. Custa colocar ali? Custa. A forma como ela tratou o Esdras foi assim, extremamente vexatória. E ele tem, sim, todo o direito de ficar revoltado e recebeu, claro, com razão, o apoio de várias pessoas nas redes sociais. E eu achei isso muito triste, pelo fato da Cláudia ter ignorado. Deveria ter falado, olha, gente, ontem aconteceu, eu quero pedir desculpas. Era o mínimo que a gente esperava. Cadê o pessoal da Rede Vida? Não é o canal da família? Existem famílias de todos os tipos, Rede Vida. Existem pessoas. Famílias são feitas por pessoas. Se vocês não tratam isso dentro da própria emissora, o que vocês querem transmitir para as pessoas que realmente assistem a programação de vocês?